Quem foi essa pessoa que estava ao lado dele? Note quem ele é. Ele é o rei de Jerusalém e também é o rei de paz. Terceiro versículo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou sem fim de vida. Quem foi esse grande príncipe que se encontrou com ele depois da batalha terminar? Vamos abrir em Gênesis, versículo 14, capítulo 14 e versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, abençoou e disse: Bendito seja pelo Deus Altíssimo, preservador dos céus e da terra, e bendito seja Abraão, que é seu servo. Depois que a batalha terminou, depois que a vitória foi ganha, depois que a purificação foi feita, Melquisedeque se encontrou com Abraão nas planícies e trouxe pão e vinho e o serviu a ele. E quem? Nenhum outro foi esse, senão aquele que se encontrou com Abraão cerca de 1 ano depois. Sentou-se debaixo da árvore e conversou com ele. E esse mesmo Melquisedeque disse: Não tomarei mais do fruto da vide, até que o beba de novo convosco, no reino de meu pai, depois que a batalha terminar, quando a vitória for ganha. Então tomaremos em seu reino quando a última batalha for travada, quando a última espada tiver matado o último mal do mundo, e a grande igreja do Deus vivo triunfar. Cristo se encontrará com eles nos ares, com o pão e o vinho, e de novo tomará a comunhão e pela eternidade na presença do Pai. Ó peregrino cansado, esta noite, volte à casa do Pai. Saia de Sodoma. Você foi reconciliado pelo sangue. E esta gloriosa noite memorial, quando o nosso grande Melquisedeque, o qual não teve princípio de dias nem fim de vida, mas é rei e príncipe para todo o sempre. O Espírito Santo aqui esta noite está chamando os não salvos agora, se você estiver sem Cristo esta noite. E quando a batalha terminar, se você quiser se encontrar com Ele em paz e tomar a comunhão com Ele, e você prometeu que o ama e se separa das coisas do mundo, pegue o velho evangelho áspero e o caminho áspero e fora de moda, e beba o cálice da amargura da perseguição do mundo, e bebendo o amargor da perseguição do mundo, a Bíblia nos fala que beberemos os doces vinhos do céu algum dia, quando nos encontrarmos com Ele em paz entre os céus e a terra, quando Ele vier servir a comunhão. Que nosso coração reflita sobre isso. Beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Se Ele vier antes de outra Páscoa chegar, se você morrer antes de outra Páscoa chegar, não impedirá esse grande evento. Pois eu digo, pela palavra do Senhor, que aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor. E o grande Melquisedeque do céu, o rei não da Jerusalém natural, mas o rei da Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, se encontrará conosco e nos servirá de novo o vinho e o pão. Esta noite devemos tomar os símbolos disso. Devemos fazê-lo até nos encontrarmos com Ele voltando. Que sejamos achados fiéis ao inclinarmos a cabeça só por um momento para uma palavra de oração. Todos o mais quietos possível neste momento mais solene e sagrado. Quão fácil é deixar essas coisas escapar. A Bíblia disse: para que não nos desviemos dessas coisas e negligenciemos tão grande salvação. É tão fácil esquecer. Não vimos a igreja para sermos vistos, não vimos para ouvir um bom cântico ou um bom sermão. Vimos a igreja para adorar a Deus. E cada um de nós, nossos seres mortais, tem uma alma que tem de se encontrar com Ele algum dia. E na véspera desse grande dia da crucificação, em comemoração à sua partida esta noite, se você não é cristão,
nunca aceitou a Cristo em sua vida como Salvador. Você está bem convencido pela pregação da palavra que é o Espírito Santo perto de você, dizendo: você é culpado. Agora dê meia volta e comece na outra direção. Gostaria de declarar o mesmo, levantando a mão, dizendo: irmão Branham, ore por mim. Peço agora suas orações para que Deus seja misericordioso comigo. Gostaria de levantar a mão enquanto esperamos? Deus o abençoe, Senhor. Alguém mais? Deus o abençoe. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, pequenino. Deus o abençoe. Será que alguém? Deus a abençoe, senhora. Você diz, irmão Branham, levantar minha mão significa algo? Só a diferença entre a morte e a vida. O que é maior do que a vida? Você ama, você olha para a natureza, você a ama, não quer deixá-la. Do outro lado da rua aqui, quando a esposa de meu irmão estava morrendo certa manhã, muitos anos atrás, quando a pobre Ruth levantou a cabeça e havia um sabiá sentado numa cerejeira e ela queria vê-lo mais uma vez, como ela amava a natureza. Mas algum dia, quando Jesus vier, ela ouvirá os pássaros da eternidade cantando. As flores imortais estarão crescendo. Não haverá doença, tristeza ou morte, porque ela fez as pazes com Deus e aceitou o grande Cristo que morreu por ela. Com esta bendita certeza que não pode falhar, a bendita palavra de Deus que não pode mentir, prometeu a vida eterna aos que crescem. Quando você levanta a mão, isso mostra que um espírito dentro de você tomou uma decisão. Deus a abençoe, senhora. Algo em você, um espírito. Por natureza, seus braços foram feitos para ficar para baixo, e quando levanta a mão, desafia as próprias leis da gravidade. Tem de ser sobrenatural. É contra o científico, contra todas as coisas científicas, você romper as leis da gravidade. Não se pode fazê-lo, a menos que haja algo sobrenatural. Seus braços ficariam sempre para baixo. Mas se em seu coração você crê na história do Evangelho e tomou sua decisão esta noite, que você está farto do pecado, e nesta bela aproximação ao Calvário, quando amanhã, às 3 horas, em comemoração, celebramos o dia em que Jesus morreu pela sua salvação. E você pensou o suficiente nisso, e o Espírito Santo veio e bateu em seu coração, e você agora aceitou. Algo em seu coração diz, levante a mão. Isso mostra às pessoas e a Deus que você crê e aceita. Deus abençoe todas vocês, criancinhas, 3 ou 4 delas aqui no altar. Meninos e meninas de uns 8, 10 anos, todos levantaram a mão ao mesmo tempo. Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas. Não os impeçais, porque dos tais é o reino. Há outro antes de orarmos. Deus a abençoe, senhora. Isso é um verdadeiro... A senhora pode ter feito muitas coisas na vida. Isso foi real. Creio que a senhora é uma mulher honesta. E lembre-se, não poderia ter levantado a mão, estimada irmã, a menos que algo dentro de você, algo lá no fundo, dissesse, faça isso. Pode parecer bobagem agora para a mente carnal, mas, irmão, naquele dia, quando o médico sair pela porta e disser é o fim, quando ele se for daquele acidente, tendo puxado esse seu pequeno corpo para fora, perdendo sangue e seu coração ofegante, nem precisa tentar tratar disso, não tem mais jeito. Oh, que coisa! E freneticamente, por 1 hora você tentará se arrepender. E Deus disse, em vossa desventura só posso rir. Mas enquanto você está em sã consciência, enquanto você, Pai, ao encerrarmos esta mensagem, e a colheita de umas 15 pessoas levantando as mãos de que foram pecadoras a vida toda, e agora, pela graça, tu lhes falaste, fizeste que dessem meia volta e os deixaste olhar para o Calvário, e ouvir as palavras saírem dos lábios do Filho de Deus, Pai, perdoa-lhes, não sabiam o que estavam fazendo. Mas esta noite receberam o Evangelho.
Nós o ouvimos dizer alguns dias antes: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós os apresentamos a Ti esta noite, Senhor, como Teus filhos. Que Tuas bênçãos eternas repousem sobre eles, em nome de Cristo. Rogamos que venham no domingo de manhã, trazendo suas roupas, dizendo: desejo fazer uma confissão pública a este mundo de que sou crente. Agora desejo ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, clamando que Ele me encha com o Espírito Santo e cuide de mim por toda a vida. Abençoa estas jovens, estes jovens, os idosos, as criancinhas e todos. Cuida deles, Pai. Eles são teus. E os frutos desta mensagem esta noite, eu os apresento a Ti como os atributos, e estão em Tua mão como dádivas do amor de Deus, Pai. Rogo que cuides deles ao longo da vida. Em nome de Jesus eu rogo. Amém.